Sou especialista em direito civil e hoje nós vamos falar sobre as repercussões da pandemia, né, da Covid-19 nas relações de consumo, né, o que isso está trazendo que interfere diretamente na relação de consumo. E aí eu procurei fazer uma cartilha com alguns pontos de dúvidas que podem surgir com os consumidores, de como resolver de uma forma clara, né, casos cotidianos, né, do dia a dia, que podem surgir para o consumidor de uma forma geral. A primeira questão, quem comprou passagem aérea, que tinha programação para poder viajar. Antes, se você precisasse mudar uma data, cancelar um voo, né, passar para uma outra data ou pedir reembolso do valor, você pagava uma taxa. Diante dessa pandemia, né, não existe mais essa taxa, você pode pedir o seu valor de volta, você pode remarcar a sua passagem para uma data que te interessa, né, e você não tem que pagar nada por isso, nenhuma taxa. Se essa taxa for cobrada, ela é abusiva e você pode contestar isso no PROCON, né, se o PROCON não der jeito, judicialmente. A mesma coisa em relação aos meios de hospedagens e agências de turismo, né? Você já tinha comprado um pacote de um hotel, né, de uma agência de turismo e diante disso você não pôde ir, né? Da mesma forma, essas taxas eram cobradas, né? E agora com essa situação você tem o direito de cancelar, tem o direito de remarcar essa viagem ou até mesmo de ter seu dinheiro integral de volta, né? E se caso alguma empresa tente cobrar de você esses valores, né, não é correto, você pode recorrer ao PROCON e se não tiver êxito pode recorrer ao Poder Judiciário, né, principalmente nos juizados especiais. Cancelamento de contrato de eventos particulares, né? Diante disso, vários eventos foram cancelados, festas de casamento, 15 anos, festas de formatura, né? Tiveram que ser canceladas. Em muitos contratos não existia essa previsão do caso fortuito da força maior. Então, diante disso, vários fornecedores tentaram, né, cobrar do consumidor essas taxas pelo cancelamento, né? Mas é uma prática abusiva, é uma prática que o Código de Defesa do Consumidor ele te respalda em relação a isso. E caso isso tenha acontecido com você, você pode procurar o PROCON, né, argumentar porque isso não pode acontecer. Essas festas devem ser remarcadas, caso você tenha interesse, caso você consiga conciliar uma data. E se não conseguir remarcar e você entender que não quer mais a festa e quiser o cancelamento, esse valor vai ter que ser devolvido, né? Você não precisa pagar taxa nenhuma por isso. E se tiver algum problema com o seu fornecedor, você procura o PROCON e se não der certo, procura o juizado especial, um advogado, que ele vai te orientar para poder estar entrando com uma ação em relação a isso. Um outro tópico que tem acontecido muito, principalmente nesse momento de pandemia, é o aumento abusivo de preços. Existem alguns produtos que foram muito procurados, né? Por exemplo, as máscaras, os álcool em gel, tudo relacionado a produto de limpeza. A gente viu que no início as pessoas começaram a aproveitar da situação para poder colocar um preço lá em cima. Essa prática ela não pode acontecer, né? Principalmente no momento de necessidade, a gente não pode admitir. Se você conhece alguém que fez isso, se você sofreu essa lesão, você tem que fazer uma denúncia, né? Porque nada do que saia dessa normalidade com o intuito de, né, se promover em uma situação, né, de fragilidade humana,
Isso tem que ser revisto, vai numa delegacia do consumidor, procura o Ministério Público do Consumidor, faz denúncia. Mesma coisa, itens de supermercado, né? No início da pandemia, onde pessoas, né, foram lá no supermercado e compraram comida para 4, 5 meses. Depois disso, os alimentos começaram a aumentar com uma frequência muito grande, né? E coisas que você comprava com valor X dobraram de preço. Inclusive existiram reclamações, né, no Procon, feitas de formas, né, de procedimento formal, em que alguns supermercados de Belo Horizonte tiveram que se manifestar a respeito da mudança de valor, né, que eles mudaram de valor devido a isso e aquilo e tiveram que responder para o Ministério Público o motivo, para o Procon, o motivo desse aumento, né? Então, se a gente observa o aumento de um produto muito fora da realidade, a gente tem que denunciar. Serviços essenciais, né? Serviços essenciais, eles não podem ser, diante desse quadro de pandemia, diante desse quadro de incertezas, esses serviços essenciais como água, luz, até mesmo telecomunicação, eles não podem ser cortados durante esse período, né? Existem várias jurisprudências que falam que, né, que a impossibilidade dessa interrupção desses serviços nesses momentos. E quando voltar e que você começar, né, tentar negociar para poder pagar, eles não podem cobrar taxas e juros por conta desses meses que ficaram para trás, né? Justamente porque entende que é um serviço essencial, né? Uma situação emergente, uma situação diferente, né? Onde a maioria das pessoas não deixaram de pagar, não porque não quiseram, mas porque estavam impossibilitadas. E aí o Procon, com as jurisprudências que já existiam nesse sentido, né, não deixam que esses serviços essenciais sejam cortados. Se forem cortados, você tem que procurar, né, o órgão responsável e falar, né, discordar e ir atrás dos seus direitos em relação a isso. Se você gostou dessa explicação, você dê um like, escreva aí nos comentários um outro assunto que você gostaria que a gente trouxesse. Se inscreva no canal da Ibaned, clica aí no sininho.